Olá, eu sou a Carla Nieto. Eu sou Franciele Iba e esse é o nosso 9º episódio do podcast O Poder Delas. E hoje vamos receber ela. Hoje a gente tem a honra de receber uma mulher aqui uma mulher, mesmo com 20 aninhos, uma mulher extraordinária, que é um verdadeiro exemplo de determinação, talento e superação. Atleta de elite, está entre as 10 melhores atletas do mundo na prova de 1.500 metros e compete também nas distâncias de 800 metros e 5 quilômetros. Não contente, de se destacar nessas provas, a nossa convidada se aventura também em provas de rua, correndo distâncias de 10, 12 e até 15 quilômetros. Sua dedicação e disciplina nos treinos são impressionantes. A nossa convidada nasceu com glaucoma congênito, microftalmia e ceratocone, condições que resultaram na perda total da visão desde o nascimento. Atualmente, nossa convidada está cursando Gestão do Esporte e Alto Rendimento na Unicesumar e já completou 3 semestres na Faculdade de Direito. Que está temporariamente trancado devido aos treinos, enquanto se prepara para as Paralimpíadas de Paris. Seja bem-vinda, Isadora Oliveira. E que isso, hein? Uau! Pois você vê, eu contei, ele foi 1h20 de introdução desse currículo. Acho que foi o maior currículo, hein, que a gente já leu aqui. Seja bem-vinda, Isadora. Bem-vinda. Eu falei alguma coisa errada? Não, tá tudo certo. Então tá bom, você corrige aí se eu falei alguma coisa errada. Tá tudo certo, obrigada. Gratidão por estar aqui, gratidão pelo convite. É um prazer enorme. Eu sempre falo assim que em toda a minha fala que me proporcionam, seja através de podcast, através de uma palestra ou através de, uma simples roda de conversa, eu sempre fico muito feliz, muito grata por estar compartilhando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória e quem sabe aí poder estar inspirando outras pessoas, com certeza, que olha que história, hein? Eu já falei pra ela aqui que o que ela corre, se eu correr eu morro, se eu fizer essa coisa. Nós íamos conversando no carro, eu falei, se eu tiver um ataque zumbi, deixa eu morrer no chão, porque eu não consigo correr, não. Eu acho que meu coração também não aguenta, não. Ai. Ô Isa, e todo começo de podcast a gente pede uma coisa meio inusitada pro nosso convidado, antes da gente começar aí na entrevista, que é um conselho inútil. Pensa em um conselho, assim, sabe aqueles conselhos que a gente dá e a pessoa não vai seguir mesmo? Mas mesmo assim a gente dá. Meu Deus, pega de surpresa. Sabe quando você fala assim, fica tranquila, não chora não, que vai passar. E a pessoa chora do mesmo jeito, não adianta. Porque não vai, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre faço, inclusive em brincadeira comigo mesma. Fecha os olhos e vai. É isso mesmo. É isso. E geralmente o conselho inútil é um conselho bom, né? Que acho que é o período que a gente tá aqui no... E pode ver que a maioria das vezes o conselho que primeiro vem na nossa cabeça é uma coisa que a gente já não segue, né? Que já não faz. Que é o inútil, né? Ô Isadora, conta um pouquinho pra gente. Você nasceu com um glaucoma congênito, né? Não sei se eu falei tudo certinho. Como foi crescer? Como que você cresceu enfrentando esses desafios, né? Quais foram os principais obstáculos dessa sua... Conta um pouquinho da sua história mesmo. Então, são patologias aí com uns nomezinhos complicados, né? Às vezes a pessoa pensa, meu Deus, tudo isso, eu brinco que eu vim com um pacote completo, né? E então, assim, eu tenho 20 anos, né? E a minha deficiência visual já é de nascença, devido a essas 3 patologias. O glaucoma congênito nada mais é do que o aumento na pressão intraocular dos olhos, né? Então, a pressão do olho, ela aumenta muito de forma que o olho dói bastante, causa muito incômodo. A microftalmia é a má formação dos olhos, né? Então é por isso que eu tive a estética dos olhos comprometidas, além do ceratocone, que também compromete, e questão do formato ali da estética do olho. Então, quando eu nasci, os médicos haviam percebido que eu era a única criança que não havia aberto os olhos ainda na maternidade, além das outras crianças. E aí, a minha mãe sempre conta que os médicos brincavam, vai ver lá uma criança preguiçosa, né, e tal. Olha só. E aí, assim, mas aquilo com o tempo foi passando e não mudava. Eu era a única criança ali que não tinha aberto os olhos e eles já percebiam que tinha algo ali diferente. Minha mãe passou então a me levar aos médicos específicos, né, lá da cidade de Cornélio.
E lá em Cornélio, especificamente, ela encontrou com um médico que foi assim... É uma história que... É um caso que eu costumo contar. A gente conta sem citar nomes, apesar da vontade ser muito grande pela atitude, assim, que esse médico teve com a minha mãe. Mas principalmente devido à pessoa que eu me tornei hoje. Esse médico simplesmente virou pra minha mãe e disse assim, olha, se você tem sonhos, você tem planos a partir daqui, você pode desistir a partir de então, porque... a sua filha é cega, ele falou com essas palavras. A sua filha é cega e você vai passar o resto da sua vida fazendo tudo por ela. Nossa, que jeito de dar notícia, né? Ela vai ficar sentada no sofá o resto da vida dela e você vai fazer sempre tudo por ela. Meu Deus. Eu falo que hoje eu tenho vontade de... Eu falo que eu só não fiz uma visita pra ele pra mostrar o contrário, porque... São particulares, não compensa. Mas brincadeiras à parte, assim, foi algo que é lógico que assusta muito, né? Então, na época, foi dito isso pros meus pais, né? Tava meu pai e minha mãe. E meu pai já logo de cara abandonou minha mãe. Então, minha mãe sempre me criou sozinha, sempre fez toda a correria. E foi onde começou tudo, a minha trajetória, porque até então se sabia que eu não enxergava, mas não se sabia a patologia em si. Então foi onde começou toda a correria para descobrir o que de fato eu tinha, né? Então nós passamos por Londrina, no Pequeno Príncipe. Aliás, o Pequeno Príncipe em Curitiba, né? Em Londrina nós passamos pelo Oftalon. Passei por Londrina, passei por Curitiba no Pequeno Príncipe, passei por Campinas na Unicamp e somente em São Paulo no Hospital das Clínicas e foi detectado aí essas 3 patologias e foi onde eu comecei a fazer um acompanhamento. Foi uma fase em que o acompanhamento era diário, o acompanhamento era constante. Eu, por ser muito pequena, eu não deixava mexer nos olhos, então eu tinha que ficar de jejum para que eles pudessem me sedar. Então eu tinha que ficar pelo menos 12 horas sem comer. Você tinha mais ou menos que idade nessa época? Eu tinha meses ainda. Nossa! Tinha meses. Pequenininha, não deixava. Tinha meses. Nossa, imagina a mãe, né? Que situação. Então. E a minha mãe, né? Detalhe, assim, sozinha, né? Sempre deu conta ali, sempre... Tem mais irmãos? Tem uma irmã mais velha. E nós somos 7 anos de diferença. E aí, eu tinha que ficar de jejum. Então, por exemplo, se eu saísse de casa às 11 da noite para poder viajar, eu já desde as 7 da noite tinha que ficar sem comer. Sair de casa às 11 para chegar lá no hospital 4, 5 horas da manhã, enfrentando ali muito frio, né? E já sem comer, porque tinha que ficar esse tempo de jejum. Chegava lá, tinha que ser sedada. E é um tempo ali que eu passava sedada para que eles pudessem mexer nos olhos ali e ver se tinha, né? Eles buscaram ver se tinha alguma possibilidade, o que poderia ser feito. Mas infelizmente o meu caso não tinha o que ser feito, era só preservar, porque na época eu ainda tinha uma pequena porcentagem de 5% de visão, que conforme eu fui crescendo eu fui perdendo, porque os médicos diziam que eu tinha tendência, principalmente se eu tivesse muito impacto, porque eu não podia pular, não podia dançar, não podia fazer coisas que uma criança faz. Nada que uma criança Só que pode. eu tive uma infância totalmente normal e eu não tava nem aí pra isso, eu queria aproveitar. Então eu andava de bicicleta, eu andava de patins, eu fazia de tudo. Subia no telhado, eu era bem moleca, assim. Então, foi uma fase bem complicada, assim, que daí eu tinha que ficar em jejum. A minha mãe acabava ficando sem comer também, porque quando ela comia, eu sentia o cheiro da comida, já chorava e pedia também. Eu cheguei a fazer um transplante de córnea. Recebi a córnea de um senhor de 55 anos. E porque além de eu já ter, né, o glaucoma congênito, o ceratocone, eu ainda com 1 ano e 2 meses, eu rodando nessas cadeiras, igual nós estamos sentadas, o braço da cadeira saiu, voou no meu olho e eu tive perfuração. Nossa! Então, assim, já era arteira desde pequena. E que arte, hein? Desde pequena já. E a mãe cabelando. Não, imagina. Sempre. Eu falo que ela, tadinha, eu judio dela até hoje, porque eu sempre fui muito arteira. Ela vai correr, a mãe vai junto. Nas fotos eu tava lá olhando a mãe, 5 horas da manhã. Tadinha. E aí, então, assim, o primeiro passo inicial era me inserir numa instituição especializada para pessoas com deficiência, porque o que acontece? Uma coisa que eu sempre explico para as pessoas, que quando a gente enxerga e conforme a gente vai crescendo, a gente cresce imitando o comportamento do outro. Então, por exemplo, se eu convivo com a Carla,
desde pequena, eu passo a imitar ali a maneira correta de se sentar, a maneira correta de ter uma postura, de lidar, por exemplo, com a parte de etiqueta, um garfo, uma faca. A pessoa que não enxerga não tem esse contato visual para imitar e para ter esse comportamento. Nunca tinha pensado nisso. Então, esse é o trabalho de uma instituição especializada. Então, em Cornélios, nós temos a Visiáudio, né? Que é o Centro de Atendimento Especializado. E foi onde eu fui para lá já desde muito pequenininha, com meses de vida, porque eu precisaria, então, dessa parte que iria desenvolver a minha independência, né? Então, eu falo assim que é desde um pequeno gesto de amarrar um cadarço até limpar a própria casa, escolher as próprias roupas, fazer o serviço de casa, enfim, a andar com a bengala, que é o que proporciona a nossa independência para andar nas ruas, no nosso local de trabalho. Então, eu cresci frequentando o ensino comum, além da Visiáudio, que eu sempre falo que... Você fazia os dois, então? Fazia os dois. Olha no período só. Eu já ia pro ensino comum com as outras crianças, normalmente. E no outro período, frequentando a Visiáudio para desenvolver essa minha autonomia. Eu falo que é graças a isso que eu tenho essa independência que eu tenho hoje. Porque ela é bem independente. Você vai, totalmente, né? Ela contando hoje, eu fiquei... Nossa! Ô Isa, e a gente viu no seu perfil que a música, ela sempre fez parte da sua vida, né? Como que foi isso? Como que você começou a cantar? Vi que você toca teclado, menina. Como que foi? É um sonho de aprender a tocar. Eu toco, mas eu preciso da partitura. Foi anos de aula. Mesmo. Então, o dela é dom, com certeza, né? Então, como que você começou nessa parte? A música também foi algo proporcionado pela Visiáudio, porque além das atividades de vida diária que a gente tinha ali, né, que como eu falei, era um simples gesto do dia a dia que nós precisávamos aprender para ter uma vida independente, eles ainda tinham educação física e tinham música. Tinha várias atividades. Legal. Então, meu contato com a música foi desde muito pequena. Minha mãe sempre fala que eu já dançava muito em frente à televisão, eu não podia cantar, tocar uma música que eu já estava cantando, eu estava na frente da televisão. E a Visiáudio, juntamente com a professora de música lá, eles me viabilizaram o meu contato com os instrumentos. Eu comecei tocando com 6 anos de idade a flauta novinha. doce. Tocava flauta e... Flauta também? Nossa, sim. Que mais você toca? Nós vamos embora humilhada hoje. E aí... através da Visiáudio, a Visiáudio era sempre chamada para fazer essas apresentações, assim, de escola, representando ali o trabalho, para mostrar realmente o trabalho da Visiáudio. E foi ali onde despertou meu gosto pela música, porque daí eu ensaiava com a Visiáudio e eu ia fazer apresentações. Eu tocava muito nas praças, nas escolas que chamavam a gente para mostrar o nosso trabalho. E aí foi onde começou a despertar e foi onde eu comecei a cantar e realmente a levar, já desde muito pequena, a sério, a participações em eventos. Eu comecei a fazer casamentos, aí começou a ficar mais sério, assim, comecei a fazer casamentos, festas de aniversário, abri muitos leilões do pessoal dos Galafás, sempre fazia, abri os leilões deles, rodeios, almoço de família. E o legal que acabou expandindo, não era só em Cornélio, acabou que a gente ia pra região, vim aqui para cidades da região, cheguei para Marília, cantar em Marília. Em 2015, cheguei a participar do programa do Padre Alessandro Campos, onde eu fui lá para Aparecida do Norte. Na época ele tinha o programa Aparecida Sertaneja, né? Um programa country. Era mesmo. E eu fui para lá cantar no programa dele. Então a música, hoje eu tenho a paixão. Falo que eu tenho 2 paixões, né? Que é o esporte e a música. Mas a música sempre foi algo que me ajudou muito a me conectar. Eu falo que sempre foi minha terapia, assim. Eu sempre gostei muito de cantar. E sempre foi um momento ali de... E você vê que tem que ter uma alma mais aflorada. Acho que o Jefferson nunca viu nós tão quietinhos, assim. Não é mesmo? Que nós falamos um monte de coisa, mas é que é uma lição mesmo. Nossa, e como? Né? De superação de tudo isso. Eu acho que você escuta isso toda hora, né? Mas assim, pra nós realmente é algo, né, de muitas coisas, né? Porque requer várias áreas da vida, né? Eu falei pros meninos ali fora, né? Nossa, que eles são um tapa na nossa cara, né? Parar de reclamar um pouco, né? Ô Isa, você ainda faz esses trabalhos de música ou agora você tá só no esporte?
Faço. Hoje Faz? um pouco menos, Mas porque por conta da correria, né? Afinadíssima ela, você já ouviu ela cantar? Pode dar uma palhinha aí pra gente? Posso. Aê! Então é agora. Agora nós vamos ficar quietinhos. Vai. Já. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso, tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Uau! Menina, você arrasa. Menina, já chorei já. Maravilhoso. Muito bom. Então, eu ainda faço algumas participações. Essa música, inclusive, eu fiz. Eu tive a satisfação de abrir um leilão dos Galaface esse último domingo. Tava com muita saudade, porque a música sempre fez parte de mim e com a correria eu não tô conseguindo tanto dar conta dos eventos e ensaiar também, que é o principal, né? Inclusive, eu sempre toquei muito na igreja. E eu não tava conseguindo cumprir esse compromisso, assim, de ensaiar, porque a minha vida, assim, não é muito flexível. Às vezes eu tô lá em Cornélia, às vezes eu já não tô mais, eu tô em outra cidade. Mas sempre quando eu posso, eu peço pro pessoal, se precisar de mim, me chama, que se eu estiver ali, eu tenho, assim, eu falo que a música, pra mim, realmente é uma terapia. É onde eu me desconecto um pouco ali. E aí, assim, o que eu fiz pra não me afastar da música? Eu tenho um amigo que é produtor, deficiente visual também, o Patrick. E aí a gente se juntou. Não imagina. A esposa dele falou pra mim assim... Você já viu a Isa cantando? Daí eu não tinha visto, né? Eu falei, não, ela canta, vou te mostrar. Aí ela me mandou um vídeo e ela falou assim, o único que eu não tive que fazer é edição, porque eles fazem trabalhos de outros cantores. Exato. E aí ela falou, às vezes tem que mexer na voz da pessoa, tem um programinha que coloca, né? Ela falou assim, esse aqui é sem o iTunes, não sei o que lá. Ela falou, esse aqui é ela cantando mesmo, não tem que mexer em nada. Tem que investir nessa carreira aí, Isa. Então, mas é que ela é multitalento, você vai ver. Tem muita coisa. Eu me juntei com ele porque eu falei assim, poxa, eu queria fazer algo pra não me afastar da música e pra ter algo ali pra postar, né? Eu tenho um canalzinho no YouTube que hoje tá paradinho ali, mas eu queria ter algo ali pra guardar comigo e tal, mesmo que não fosse tudo, viu, Fran? a gente faz o canal é só de música. Não, mas tem Ou você vídeos... coloca mais coisas, assim, tipo do esporte? Eu tô bem falha com ele, por sinal. Mas tem um vídeo de corrida também, mas a maior parte é de música. E aí que eu fiz? Eu me juntei com o Patrick, onde eu escolho uma música, ele faz a produção, né, do beat, da melodia ali, e depois a gente passa uma tarde ali gravando. A gente grava no estúdio, depois a gente faz um clipe com a ajuda da esposa dele. A gente faz o clipe. E aí eu posto só pra, assim, pra não, realmente não me afastar total. Não perder assim, a conexão, música, não né? perder essa conexão. Mas eu acho que ela tem um super poder, porque daí ela melhorou muito o ouvido, né? Ah, porque com certeza. às vezes, o Danny aqui tira sarro. Às vezes eu tô cantando, ele abaixa a música. Ele fala, amor, só você que acha que tá cantando bem. Escuta isso. Eu falo, me deixa com a minha... Não, isso quando alguém não grava, né? E depois mostra. A Gabi, a cara dela fazer isso. Inclusive, eu adorei esse retorno, que eu falei, agora que eu vou ver se eu tô afinada. Esse retorno é incrível, né? Verdade. Fala uma coisa pra mim, Isa. Atualmente você tá entre as 10 melhores atletas do mundo na prova de 1.500 metros, né? Como que foi sua jornada no atletismo? Quais foram os seus momentos mais marcantes até agora? Conta um pouquinho pro pessoal pra saber mais esse, tá, Fran? Só mais esse talento dela. Meu Vai Deus, escutando. tem mais depois, né? A minha trajetória no esporte é muito incrível, assim, de pensar. Tem hora e tem momento que eu sento e fico fazendo aquela retrospectiva. Eu falo, meu Deus, Porque era uma pessoa que tava levando uma vida normal ali. Eu tava terminando o magistério. Eu fiz magistério, né, no ensino médio ali. E tava quase terminando, já tava no 4º ano do magistério, e já pretendendo entrar na faculdade de Direito, porque foi o que eu sempre quis fazer, foi uma área que sempre me encantou muito. E aí, terminando o ano do magistério, um colega da família, um amigo meu, amigo da família, chegou e falou assim, Isa,
eu fui pro Rio Grande do Sul e eu fui passear lá e conheci um pessoal que não tem a visão, que corre. E o que você acha de eu ser o seu guia e a gente sair pra correr? Eu falei, o quê? Do nada, assim, não, chegou e falei, fez tá uma maluco, proposta né? dessa. E aí foi bem ali no finalzinho ali de pandemia, aí você começa a arrumar umas desculpas, né? Porque a gente costuma ter receio daquilo que é novo, né? É. Eu falei, não, pandemia, você tá ficando doido. E aí minha mãe começou a resistir um pouco também. Falou, o que você tá querendo fazer com a minha filha? Não tô entendendo. Porque assim, eu acompanhava atletas paralímpicos, mas sabe quando você acompanha, mas você não almeja, assim, parece ser tão distante pra você? Eu falei, não, será? Aí eu falei assim, mas poxa, isso não... Passado um tempo já resistindo, eu falei assim, mas isso não combina com a minha personalidade, né? Cadê aquela pessoa que gosta de se aventurar e que sempre fala que pelo menos quer tentar, né? Por que não tentar? Eu tô aqui só falando não e nem ao menos fui tentar, né? Pra saber como que era. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí nós combinamos de um sábado à tarde, numa praça, e onde tinha uma pistazinha de caminhada ali na... Carla vai saber onde eu tô falando. Não, lá no Panorama, na Praça das Camélias. Sei, a pracinha do Panorama Isso. lá. Nós combinamos de ir lá. Aí o primeiro dia que eu corri, olha pra você ver, era tudo no improviso. Depois vocês vão entender que hoje tem tudo uma regra por trás e como era realmente tudo uma aventura. Nós pegávamos esses prendedores de cabelo, conectava minha mão com a dele. Olha só. E ia correr. Eu não tinha nada dessa bagagem de performance, de estrutura física, de alimentação, de cuidados. Eu só tava me aventurando. E aí o que aconteceu? Por minha sorte, eu me apaixonei pela corrida. Porque ele falou assim, a ideia inicial era a gente correr juntos, mas já tinha um objetivo que é a nossa tradicional prova que a gente tem em comemoração ao aniversário de Cornélio, né? Nós temos todo dia 15 de fevereiro. E nessa prova especificamente, seriam 12 quilômetros. E a gente tinha 6 meses para treinar. Uns 5, 6 meses para treinar para essa prova. Seu intuito no primeiro momento foi terminar a prova, né? Foi terminar a prova. Eu não tinha nem noção de tempo. Eu não entendia nada, assim, da importância do tempo. A importância de, por exemplo, que nem nós viemos conversando, Carla, eu chegava tarde do magistério, meia-noite do magistério, que eu estudava à noite, que eu trabalhava de dia. E aí eu estudava à noite, chegava, já dormia quase meia-noite, e eu saía com ele 5 horas da manhã. Isso, assim, hoje eu tenho já noção que isso não se faz. Já, pra mim, já. Acordei esse horário. Gente, a gente saía 5 horas da manhã e era um mais doido que o outro, porque eu adorava, porque a gente subia ao Cristo e a avenida era só nossa. Então, assim, eu acho que foi isso que foi aquela sensação de liberdade, sabe? Que a corrida estava me proporcionando. Eu sempre gostei muito disso. E olha só, eu vou só fazer um adendo, que eu gosto de fazer essas observações, mas olha como que uma palavra não te define. Lembra o que o médico falou? Com certeza. Que ela ia ficar sentada no sofá. Ela fez totalmente e o não contrário. ia fazer nada. E aí você vê que muito da personalidade dela se formou em volta dessa fala do tipo, não, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Não né? vai ser assim, né? Não vai ser assim. A última coisa que eu gosto de fazer hoje é ficar sentada parada. Mas assim, e aí a gente começou a sair pra correr. E eu comecei a me apaixonar por essa sensação de liberdade que a corrida tinha me proporcionado, porque por mais que eu estava conectada com alguém ali pelas mãos, mas o restante dependia de mim. Então aquele vento no rosto, aquela coisa de 1 quilômetro e se transformando em 2, 3, 4. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei na seguinte questão. Pessoas para me colocar limite já tem de sobra. Então basta eu mesma não fazer isso. Eu preciso que eu não faça isso comigo mesma. Eu vou ficar me vitimizando? Não posso fazer porque eu não enxergo, não posso fazer porque isso... Não, jamais. Então, eu comecei a traçar por que não participar da prova dos 12 quilômetros. Aí, como se não bastasse a gente correndo, 2 doidos ali, se aventurando, correndo... mas assim, eu falo doidos, mas ele tinha muito cuidado comigo. Ele tinha trazido um pouco dessa bagagem, por mais que ele não tivesse formação, né? Até dar um destaque aqui pra ele, né? O Fabiano. Por mais que ele não tivesse formação... Obrigada, viu, Fabiano? Você ter feito isso com essa menina, que ela é promessa que me trouxe aqui. Pro esporte. Então, assim, por mais que não tinha formação, nós não tínhamos muito conhecimento... Ele tinha muito cuidado e a gente sabia que as intenções eram as melhores. A inclusão, né? A gente via nele realmente essa intenção voltada para a inclusão.
Então, não só é que ele criou um grupo no WhatsApp, na época foi tentando recrutar outras pessoas, o grupo chamava Projeto Olho Amigo, então olha pra você ver. Olha que lindo o nome. Muito bacana, né? Uhum. Então, assim, aí ele me levou pros cross que o pessoal faz no final de semana, que é onde a gente se aventura pras fazendas, nas estradas, que chega a dar 15, 18 quilômetros. Aí quando ele me levou pela primeira vez, o pessoal falou assim, mas qual que é o máximo que você já correu? Aí eu achando que eu já tinha feito muito, eu fiz 10 já. Mas, Fabiano, como que você traz a menina pra fazer 15 quilômetros? Você tá ficando doido. Aí que eu gostei eu não andei, o tanto que ela fala que ela correu, eu não andei essa vida inteira. Não, a hora que ela falou, eu pensei, eu tava calculando aqui, eu acho que também não. Eu pensei, nossa, quanto que eu ando pra dar esse... hoje é muito louco pensar nisso, né? Do céu. Porque, assim, né, vou fazer a distância que aqui eu não tenho muita noção, mas de Cornélio Procópio em Santa Maria anda 15 quilômetros, eu tô fazendo essa conta. Então, aí, ele me levou, aí quando o pessoal fez esse comentário aí, que eu já me motivei mais ainda, eu falei, tão duvidando. Agora vocês vão ver. Você vê que ela tem coração de atleta. Aí... Gosta de desafios, né, Isa? Mas engraçado que o pessoal tava todo, assim... receoso comigo, aí quando nós começamos a correr, na metade da corrida o pessoal já tava atravessando a rua falando, Isa, não esquece de olhar pros dois lados, hein? Olha só. Já ficaram amigos, já. E aí eu fui entendendo que isso é o esporte é fazer amizades, é se superar a cada quilômetro, então foi aí que começou essa paixão. E tudo decolou, eu falo que realmente foi graças ao Fabiano, porque aí nós fomos juntos pra prova, o famoso 12 quilômetros que nós havíamos treinado, a gente teve um tempo maior, porque naquela época ia ser dia 15 de fevereiro, devido à pandemia foi adiada para o dia 31 de julho. Então nós tivemos um tempo aí para poder continuar treinando, por mais que ele sendo professor de outras áreas, eu trabalhando, na época eu trabalhava numa universidade, trabalhava na brinquedoteca, atendendo crianças, e ele trabalhava como professor, então a gente treinava realmente quando dava, às vezes a gente saía 4, 5 horas da manhã, porque era o horário que tinha, então assim, a gente estava esperando realmente apenas completar a prova. E para nossa surpresa, acho que a adrenalina foi tão grande que nós terminamos a prova em uma marca muito significativa, em um tempo significativo. Nós fizemos 12 quilômetros em 1h08. Pra quem não treinava, não tinha nada Acho de que nem de carro eu vou assim pra Santa Maria, eu vou devagarzinho. E pra quem não tinha essa estrutura por trás, aquilo ali foi muito significativo. E foi onde a minha vida decolou totalmente. Isso foi dia 31 de julho de 2022. Eu fui pra casa, ganhamos a prova ali, se destacamos na prova. Fui pra casa e no outro dia recebi uma ligação da Fundação de Esportes de Cornélio, dizendo assim, olha, eu sou secretário do esporte, nós assistimos a sua prova, nós levamos o seu tempo pro coordenador do Paradesporto no Paraná, que é o Mário Sérgio Fontes. Ele é uma pessoa também com deficiência visual e é a pessoa que está à frente do esporte paralímpico no estado do Paraná. E nós queremos te levar para o esporte paralímpico e futuramente te levar para uma Paralimpíada. Nós queremos te proporcionar uma estrutura para que você possa ser uma atleta de alto rendimento e a gente quer saber se você topa. O pessoal já disse que se disponibiliza proporcionar uma estrutura para que você vá para Curitiba fazer uns testes lá para ver o que você precisa melhorar, aonde que precisa estruturar, do que você precisa. Ali eu assustei. Falei, gente, mas eu só queria correr na rua, o que tá acontecendo? Era só o vento, Era só o vento ali, só a liberdade. E aí eu assustei, porque como eu falei, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos ali, zero experiência. Uma das únicas atletas paralímpicas que eu acompanhava estava no Guinness Book como atleta cega mais veloz do mundo. Eu falei, gente, o que é isso? Não é, eu achava assim que... Aí era muito longe da sua realidade, a gente cai numa contradição, porque se eu falo assim que eu acredito que todo mundo é capaz, acredito na minha capacidade, mas ali houve um receio, porque era tudo novo pra mim. E às vezes o novo assusta, né? Assusta, com certeza. E eu tava trabalhando, fazendo magistério, já almejando a minha faculdade de Direito. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Daí, mais uma vez, vem aquele momento de reflexão, vem aquela coisa assim, por que não? Né? Uhum. Eu acho que isso muda a vida de qualquer pessoa.
é você realmente se aventurar, você realmente se jogar, mesmo você sem saber o que vai acontecer. Porque eu prefiro me arrepender por ter feito Do que por não ter. do que por ter ótimo. ficado com aquela coisa assim, deveria E se, ter né? feito. É. E se? Esse e se é terrível, Uhum. né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu topo. Aí eles falaram assim, o primeiro passo, nós vamos te proporcionar uma pessoa com uma bagagem, com uma formação, para que essa pessoa possa correr com você. Porque todo atleta deficiente visual precisa de um guia. E aí foi onde foi me apresentado o professor Silvio Victor, que atualmente é o meu técnico e meu guia, meus olhos. Que também era funcionário da Fundação de Esportes. Então a fundação ia disponibilizar ele para que ele pudesse se dedicar algumas horas do dia a realmente começar comigo do zero. Porque, para vocês terem uma ideia, eu corria, mas eu não tinha nada de coordenação motora. A pisada era toda errada. Eu não entendia Porque é todo técnico. Eu não entendia que o movimento do braço ajudava como alavanca para correr. Então, eu corria com o braço para baixo. Ou às vezes com o braço parado na frente, parecia que eu tava armada. E se ficar fazendo errado, machuca, né? Exatamente, correndo risco de lesão. Eu corria em cada lugar que eu não sabia como eu não tinha lesionado ainda. Olha. Porque eu até contei pra Carla que eu quis ir com esse amigo que deu essa iniciativa, eu quis ir de Cornélio pra Bandeirantes. Eu falei assim, eu quero ir pra Bandeirantes, você vai comigo? Correndo? Aí ele falou assim... Quantos quilômetros dá, Isa? 28. Aí, daí ele falou assim... Já posso ir embora? Porque Aí ele falou assim, e não então... pode ser a pé. Vamos correndo comigo. Mesmo, ó, desafio você ir embora correndo com a Isa. Ai, meu Aí Deus. ele falou assim, então quer dizer que você faz as suas promessas e eu tenho que pagar o pato junto com você. Aí foi ele que começou, né? Falei, você começou, então vamos lá. Não, brincadeira. Aí ele falou assim, não, eu topo. E Aí, ele foi mesmo. Olha Ele foi. que loucura. aí nós combinamos um dia que normalmente no mês de setembro, né, que o pessoal faz isso. O pessoal se junta, vem gente de muitas Que tem uma cidades, né? tradição. Tem uma Que tradição. o pessoal vai que pagar uma legal. promessa Pagar ali, uma né? promessa. Aham. E aí eu tive que compartilhar com ele. Eu falei assim, olha, eu tenho uma promessa e eu tinha muita vontade de ir. Eu quero muito ir. Você vai comigo? Eu precisava de alguém, poxa, eu tinha que chamar, né? Aí ele falou assim, não, eu vou com você. E o mais legal era isso, né? Então, aí ele foi comigo. A gente saiu de Cornélio 5 horas da manhã, um frio, eu com 2 blusas de frio. E a sua mãe, louca, né? A minha mãe Meu ficou- Deus do céu. Coração na mão. É isso que eu ia falar. Coração. Na época, todas as provas que eu ia, tinha que ficar alguém junto lá com a minha mãe, porque a minha mãe falava assim, gente, tá chegando todo mundo aí de ambulância, minha filha não chega, tem alguma coisa errada. Eu entendo ela. Aí, nós fomos pra Bandeirantes, então é por isso que eu tô querendo dizer, eu não tinha nada dessa parte técnica, e graças a Deus não tinha... Machucou, não né? machuquei. Então... Foi esse o trabalho ali da Fundação de Esportes, só foi onde eles falaram, nós vamos te proporcionar o professor Silvio Victor, que infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas... Eu até convidei ele pra vir. Exato. Porque o Silvio também é atleta, Aham. né? Ele tem ali uma premiação, ele tem ali um know-how muito legal, sabe? Ele tem algumas competições também, né, que são significativas, né, nível Paraná, Brasil. Ele teve ali um momento de destaque. Mas a gente fala que ele se realiza muita coisa ele se realiza em você, né? A gente brinca. A gente brinca assim que, de uma certa forma, eu acabei despertando um pouquinho de volta ali o gosto, a adrenalina, né, pelas competições de novo, porque o Silvio, ele é um atleta, sempre foi um atleta de ponta, que quando a gente fala atleta de ponta, é um atleta que se destacou muito, o recorde dele, inclusive as provas que eu corro hoje, as mesmas provas que ele corria como atleta, e A mesma, que legal, a mesma distância. 800 e né? 1.500 metros. E aí, o Silvio, ele é recordista paranaense dos 800 metros desde 92. O recorde dele não foi quebrado até hoje. Olha que legal. E hoje... tinha que ser alguém que aguentava correr com ela. Exatamente. É bem isso, né? Que não atrapalha, Se né? não atrás, se Exato. fosse eu. Fran, a sua risada foi muito sincera. Ai, cara, eu não tô aguentando. E hoje, o pessoal se surpreende muito em falar, mas o atleta precisa estar com um guia que seja mais forte que ele. E hoje eu tenho um guia de 59 anos. Ele faz 60 Nossa! em agosto. Mas atleta, você tem que ver Atleta. o shape do rapaz. Exato. A gente vem falando isso. Forte e
foi quem também me ajudou a dar os primeiros passos, porque ele mesmo sem saber o que acontecia no esporte paralímpico, o que era, o que ele precisava fazer, ele abraçou. Inclusive, eu tenho muito que agradecer ele, porque ele começou a trabalhar comigo do zero. Começou a analisar. Isa, uma curiosidade que me deu aqui agora. Eu sou bem leiga no assunto. Como que ele ajuda na hora da corrida? O que ele fala pra você? Então, A direção, como é que é? qual é o trabalho do guia? O guia e o atleta são conectados por uma cordinha que ela tem 30 centímetros. São 10 pro lado do atleta, 10 pro lado do guia, 10 no meio. Se ela tiver 1 centímetro a mais, ela é medida durante a prova ali. Olha só. Se ela tiver E amarra onde? É uma posição com os dedos. Então, os meus dedos ficam assim, dentro da cordinha, e os dele também nessa posição. Dá pra pegar, tem uma câmera do seu lado então, aqui. a posição dos dedos é realmente uma cordinha, então, que você só encaixa. Ah, entendi. É na mão mesmo, vai segurando. Esse movimento aqui tem que ser junto. O atleta com o guia tem que ser junto. E por que a importância desse tamanho? É porque eles têm que estar sincronizados, braço e perna juntos. Olha. E tem uma coisa também, o guia não pode estar na frente, né? O guia, em hipótese nenhuma. Então, isso foi umas dificuldades que a gente passou no começo, porque eu não tinha noção do esporte paralímpico e o Silvio também estava se aventurando. Então, quando a gente chegou para competir a nossa primeira prova, em uma das provas nós fomos desclassificados, porque nós entramos na pista para correr e no meio da pista tem um mecanismo chamado photo finish, que você passa, ele tira milhões de fotos suas e aí ele detecta se por tiver milésimos de segundo por ali. milésimos de segundo, Legal. assim. E aí, se tiver um ombrinho ali à frente, que foi o que aconteceu, tinha um ombro na frente. O dele tava na frente? Tava na frente. E aí E desclassificou. aí desclassifica, porque qual é a regra? O guia não pode dar a impressão que tá puxando o atleta. Se o atleta ganhou a prova, foi porque o atleta tinha condição e o guia estava ali só para acompanhar e foi o atleta que fez a prova, entendeu? Sim. Assim, não pode Faz dar sentido, aquela impressão, né? Que o guia tá ali puxando, então saiu porque o guia puxou. Então tem essas regrinhas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o trabalho do Silvio enquanto meu guia é me impulsionar a prova toda, ele conversa muito comigo. Hoje eu conheço a pista, eu tenho noção de metragem, porque, pra vocês terem noção, quando eu cheguei pro Silvio, eu não tinha nem noção de 1 quilômetro. 400 metros. Fala pra mim, o que é 400 metros? Eu não tinha noção. Parecia que eu corria na pista que ela não acabava nunca mais. Eu não sentia fazendo aquela curva. Sabe quando você vira? Eu não sentia porque eu não tinha essa noção de metragem. Agora, quando você começa, meio que você já sabe. Eu tenho toda essa experiência. Olha. Tipo assim, se ele falar pra mim assim, chegar num treino, vamos fazer 5 quilômetros. Chegou no 4º quilômetro, ele falou assim, tá no 3º ainda. Eu sei falar pra ele, você tá mentindo pra mim, você tá me enganando. Olha porque só. tá no 4º já. Eu ia correr 30. Ninguém ia nem saber. Eu ia estar ali, parecendo um peão. Rodando ali. Eu também sou meio ruim desse negócio de quilômetro. Eu não tenho muita noção, não. Eu sou ruim de espaço. Eu saio batendo em tudo, imagina. Então, O Daniel veio vendo com ela, mas é que o Daniel veio com ela, ele deu o braço pra ela, daí o Daniel me deu o outro braço, falou, segura aqui, porque eu vim de salto. Ele veio guiando duas. E aí eu falei assim pra ela, eu tenho o histórico de cair, de chegar caindo, tropeçando em algum lugar. Eu falei, então, minha noção é horrível. Então, assim, o trabalho do Silvio, hoje já eu tenho essa noção, por exemplo, 400 metros é uma volta completa na pista. Então, qual é o trabalho dele? Além de manter sincronizado, assim, o nosso movimento de corpo, de braço e perna, nós mantemos ali juntos. Mas o trabalho dele, além disso, é me impulsionar. Por exemplo, é assim mesmo, viu? Tem um atleta a, 50 metros atrás de mim. Você vai deixar ele chegar? Entendi. Ele fica te desafiando. Entendeu? Então, assim, você treinou pra isso. Então, ele conversa comigo o tempo todo. Ele te motiva o tempo todo mesmo. O tempo todo. E nós desenvolvemos... É aquela coisa de quando você é criança. Eu não deixava. Eu não deixava. Exatamente. E aí, nós temos uma tática agora, que quando falta 100 metros para a linha de chegada, a gente solta um pouquinho a guia, não tira ela da mão, porque não pode, ela não pode em hipótese nenhuma sair da mão.
mas você dá uma afrouxada ali nela, de forma que eu fique um pouco à frente e eu chego sempre à frente dele. Pra não ter aquela desculpa, Sim, o guia foi tava o na guia. frente. Então, se vocês pegarem alguma prova minha que dê pra ver a chegada, dá pra ver que eu sempre chego à frente dele, porque isso não tem problema. Então, o que aconteceu? Nós ganhamos muita bagagem quando comecei a treinar com o Silvio, porque o pessoal apresentou essa ideia pra mim em agosto e já me deram uma prova em outubro. Você vai fazer a sua primeira prova no esporte paralímpico. Parabéns, já vai começar amanhã. Já pensou? Exatamente. Então eu fui pra Curitiba, porque lá tem um centro de fisiologia, né? Tem um pessoal, uma equipe especializada, e através do Mário Sérgio, que é o coordenador do esporte paralímpico, que ele já tinha feito uma visita em Cornélio, já com o intuito de recrutar ali alguns atletas, de fazer algo nesse sentido ali pela cidade, né? Com foco na inclusão, né? Não só é que agora nós estamos ali iniciando o nosso projeto de um centro de referência para buscar mais atletas. Então, o Mário Sérgio, ele foi ali um grande incentivador. Eu falo que ele é um grande incentivador da Isa como atleta, porque foi ele que me presenteou com a minha primeira sapatilha de atletismo e foi quem me impulsionou, porque na época eu parecia uma criança assustada, porque eu não sabia o que estava acontecendo e não sabia o que vinha pela frente. É tudo novo, É tudo né? muito novo. Aí, eu fui para Curitiba fazer uns testes, o Silvio me acompanhou, o Fabiano na época me acompanhou também, porque eu sempre falo hoje que eu nunca esqueço dele, e por mais que as pessoas falam assim, mas poxa, ficou de lado, não, jamais. A gente sempre se encontra, e por mais que a nossa correria não proporcionou ali, não permitiu que a gente avançasse mais, porque o foco dele também era outras Sim. áreas, mas a gente sempre faz questão de reconhecer, foi ele, né, exatamente, deu o começo, reconhecer, né? Quem deu o primeiro passo e quem é ali o grande, graças a quem, né, que começou todo esse incentivo, né? Então aí a gente foi fazer uns testes, aí me colocaram para correr 3 quilômetros lá na pista. E é todo um centro tecnológico lá, né? Todo um centro é ali formado por alunos da Universidade Federal do Paraná e já professores ali, fisiologistas, especializados já nessa área, em toda essa parte física do atleta, o que precisa melhorar, condicionamento. E aí foi feito um teste ali justamente para começar a traçar minha planilha de treinos, né, junto com o professor Silvio Victor. Aí nós voltamos e começamos a estruturar nossos treinos. Do zero. Corrigi passada, porque na época eu pisava assim, parecia que ia quebrar o chão, a pisada era toda... Ô Isa, e assim, é muita coisa, tá, Fran? Mas vou pedir um resumo. Você consegue falar um resumo do que você ganhou já? Você consegue falar para nós? O que você lembrar então, aí... Com toda essa bagagem que nós fomos construindo, começamos a competir juntos, buscamos entender qual que seria a distância que eu iria me encaixar. Foram as provas de 800 e 1.500 metros. Hoje fazem 1 ano e 7 meses. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O Dênia, né, o meu esposo, gosta muito de esporte. Eu tava falando pra Isa, ele assiste desde rugby até qualquer coisa. Ele gosta de qualquer esporte. E ele fala muito, ele falou, você tem noção que 1 ano e 7 meses, ele falou, é nada. É nada. Então, assim, claro, né, o esporte tem muita questão genética, né? Mas tem muita questão determinante que é a mentalidade, né? Eu até vim falando pra ela que eu gosto muito de esporte porque eu acho que faz um paralelo muito legal com o empreendedorismo. Porque é mentalidade. Não tem o que fazer. É o que faz a diferença completamente e totalmente na vida de uma pessoa. Porque o seu corpo obedece o que a sua mente determina, né? A gente tá na frente de uma pessoa que é a prova viva disso. O teu corpo faz o que sua mente fala vai fazer. E acabou. Exatamente. Então hoje, com 1 ano e 7 meses, nós lideramos o ranking brasileiro. Nas provas de 800 metros, nós somos os primeiros do ranking brasileiro. Falo nós porque eu sempre falo que né? Somos 2. Eu não corro sozinha e tem sempre uma estrutura por trás. Então hoje nós somos os primeiros do ranking brasileiro nos 800 metros. Somos o segundo no ranking brasileiro nos 1.500 metros. Estamos liderando o ranking sul-americano e estamos entre os 10 do mundo na prova de 1.500 metros. Somos os primeiros do mundo nos 800 metros.
Olha isso. Nossa. E estamos buscando vagas para as Olimpíadas de Paris, para as Paralimpíadas de Paris, que acontecerão agora em agosto. Então, assim, foi tudo muito... Por isso que eu falo que é muito incrível essa trajetória, é muito louco ver tudo da forma que tudo aconteceu. Nós estamos numa corrida contra o tempo, né? Nós temos poucas competições aí, porque o pessoal fala, mas todo esse currículo e a convocação ainda não é certa. Não é, porque o esporte é assim, tem índice, os índices são fortes, são tempos muito fortes. E por milésimos de segundo, né? Eu falei pra ela assim, como segundo que faz diferença. Eu falei assim pra ela, como que é o seu tempo? Como que é isso? Aí ela falou assim, o meu tempo é 5 e... No 1.500 metros, o meu tempo é 5 minutos e 12. Aí ela disse que o recorde, né? E o recorde brasileiro é 4 minutos e 59. Olha Nossa, isso. É muito Só pouquinho, que assim, né? a gente vibra muito com 2 segundos que a gente melhora, porque a gente sabe ali o quanto faz diferença e a gente valoriza muito ali cada segundo. Então hoje é nessa posição que nós nos encontramos e estamos pegando todas as competições possíveis aí, porque nós temos até julho pra vai dar certo. essa convocação. Vamos assistir a Isa lá em Paris. Vamos. Aí a gente vai esperar pra soltar uma reprise do podcast e falar, desculpa, mas veio aqui no poder dela. Eu estive lá desde o começo. Uma coisa que eu falei pra Isa é que, por favor, patrocinadores e empreendedores que nos assistam, precisamos de patrocínio para atletas que estão começando, né? Porque ela falou assim, muitas vezes o pessoal quer dar patrocínio pra quem já tá no alto, né? Com certeza, né? E aí ela falou, mas essa menina é uma promessa, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Isa, o que te mantém motivada? Porque, gente, olha, atividade física acho que é o meu fraco, assim, do fraco do fraco. Eu começo, eu paro. Preciso comentar, né? Na verdade, as pessoas acham que você precisa ser 100% motivação pra você poder fazer algo. Fulano faz aquilo porque... ele é motivado, ele é uma pessoa que tem motivação para aquilo. Não necessariamente. Eu posso dizer para você que hoje você pode ter 0% de motivação, mas se você tiver a vontade e a disciplina, você vai fazer. Porque, por exemplo... Já levamos outra. Primeiro passo é traçar metas. Legal. Porque... o que eu falei até pra Carla isso. Quando eu chego na pista, eu treino todos os dias. Meus treinos são 2 treinos por dia. Treinos fortes. E muitas vezes de domingo a domingo. Não tem descanso. Não tem parada. E o que acontece? Muitas vezes eu chego na pista, meu Deus do céu, de novo eu aqui. E o que acontece? Eu não tô motivada naquele dia. Mas você tem a disciplina. Mas eu preciso ser 90% compromisso, mesmo que aqueles 10% só seja 10% a motivação. Então, se é 10%, eu seja 90% o meu compromisso. Se eu tô 2% ali de motivação, que os 98% então seja o meu compromisso. É entender que você tem que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Por que eu falo importante traçar metas? Porque o pessoal fala assim... até a Carla me fez uma pergunta muito interessante hoje, na hora que a gente tava vindo. É porque eu falei que eu sofri muito quando eu comecei a correr, porque como eu não tinha essa parte, me doía a costela, né? Porque a gente não tem aquela parte certa de sincronizar. A respiração bem sincronizadinha, aquela troca de respiração. Ela falou assim, mas o que te motivou ali a continuar, mesmo com essa dor? O que levou a você... Não, mas eu vou continuar. Foi a questão de traçar metas, porque quando eu comecei, eu queria correr a prova dos 12 quilômetros. Então, quando eu vi que um saía, eu queria os 2, eu queria os 3, eu queria os 4. E o esporte é muito isso. Então, por isso que eu sou suspeita pra falar. Mas se você tem vontade de correr ou praticar qualquer esporte, o primeiro passo é você iniciar. Porque... Mesmo sem saber, mesmo correndo errado, mesmo sem correndo tênis, errado, né? Porque quando você vê, você já vai estar envolvido. Antes feito do que perfeito. Exatamente. Você já vai estar envolvido e... Acho que a gente é muito prova disso, porque eu ainda não acredito, às vezes, no quanto a gente evoluiu. Mas é graças realmente a esse compromisso, às vezes de deixar a família... Quantas vezes a gente não deixa a nossa família num domingo, num almoço de domingo, às vezes a gente sai de Cornélio e vai até Uraí correndo, sabe? Né? E por um objetivo. Então, acho que é isso que me move. Talvez eu acho que o nosso é falta de prioridade mesmo, falta de vergonha na cara. Não vou nem comentar. Continua, né? A Isa me falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou assim pra mim, Carla,
o esporte, ele fez com que as pessoas olhassem pra mim além da deficiência. Nossa. Sim. Ela falou assim, porque daí finalmente eu virei atleta. E eu não virei alguém que o pessoal olha e me, nossa, mas olha, ela faz tudo isso com deficiência e tal, né? O que me move hoje é exatamente isso. Porque eu nunca tive a sensação de que eu precisasse provar para as pessoas que eu tivesse capacidade. Porque, infelizmente, a gente enfrenta muito isso no mercado de trabalho, na escola. A gente luta muito por inclusão. Porém, mesmo que eu não sinta essa necessidade, muitas vezes eu precisei provar. Por exemplo, Carla, você precisa me contratar porque eu sei que eu tenho a capacidade de trabalhar para você. E é muito triste você ter que fazer isso, sim. entendeu? Porque isso significa que a pessoa tá relutante de te contratar por conta de uma deficiência. Sim. Então, muitas vezes, você tem que estar provando sempre ali. E até pelo não conhecimento das pessoas. Exatamente. Né? Não é por maldade. Às vezes é falta de, ali, uma ignorância em não conhecer você. Porque a pessoa pensa, nossa, mas como que ela vai conseguir fazer, Exato. né? E aí, o que aconteceu? O esporte, pra mim, veio nesse sentido, porque as pessoas passaram a olhar a Isa enquanto uma atleta, e não como pessoa com deficiência. Eu vou me inspirar na Isa, não porque ela é uma pessoa que não enxerga e tá correndo, mas sim porque ela é uma mulher que tá se destacando no esporte, Maravilha. que trabalha, Perfeito. que estuda e que passa essa força por conta de outras coisas e não por conta da deficiência, sabe? Porque a realidade é que todos nós somos capazes de fazer. Com certeza. Porque tem gente que acha que a gente é super-herói porque a gente não enxerga, entendeu? Não faz porque, olha, super-herói, meu Deus, aquela coisa assim. Eu já tava achando já, eu falei, a Isa tá muito... Mas na verdade, nós somos seres humanos e nós temos vontades, nós temos objetivos. Eu falo assim que a gente acorda às 6 da manhã para buscar o nosso pão de cada dia como qualquer outra pessoa. Então eu falo assim, todos nós somos capazes. É algo que eu sempre busco deixar nas conversas, por onde eu passo, que independente de você ter uma deficiência ou não, você pode, você é capaz. Eu acho que é isso que me move hoje, é as pessoas me olharem não pela deficiência, mas ali por outros motivos, pelo esporte. Por exemplo, o que me motiva muito hoje é encontrar com uma pessoa e a pessoa falar assim, poxa, eu te vi correndo, me deu vontade de correr, eu vou lá treinar hoje com você, posso ir lá treinar? Vamos treinar? Sabe, eu adoro levar as pessoas pro treino e eu senti que as pessoas saíram um pouquinho dessa questão dessa fragilidade por não enxergar, entendeu? A força em mim é vista por outra forma agora. Pela corrida, pelo esporte, seja pela música, enfim, mas que não seja pela deficiência, porque afinal eu falo que isso é só um detalhe físico, isso não compromete. Ô Isa, e fala uma coisa pra mim, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra Isa pequenininha? Imagina que você encontrou a Isa nenezinha lá, pequenininha, que gostava de dançar lá, o que você diria pra ela? Olhando pro sucesso que você é, pra mulher que você se tornou, pro exemplo que você é, o que você diria pra ela? Eu acho que eu diria principalmente pra não se importar com as pessoas querendo te limitar, porque isso você vai encontrar muito na sua vida, e dar sempre prioridade à sua vontade, aos seus sonhos, e entender que você é capaz. Porque eu, por muito tempo, mesmo que eu fui uma pessoa que sempre tive uma aceitação muito tranquila com a minha deficiência, às vezes eu me deixava muito levar as pessoas. Porque você sempre vai encontrar pessoas que vai falar, mas como é que você faz? Mas não dá, não tem como. Porque eu sempre fui de me desafiar muito, sabe? Subia no telhado, andava de bicicleta, eu queria fazer. Você era terrível, hein? Eu era Ainda terrível. bem, né? Até hoje eu sou terrível, assim. Tudo que... Se falou não pra você fala, agora eu vou. Agora que eu vou mesmo. Então eu acho que eu diria pra realmente ser dessa forma, não ter medo e principalmente deixa as pessoas te colocar limite, mas você mesmo não faça isso com você mesmo, porque é isso que faz a diferença. Porque, por exemplo, o que sempre fez diferença pra mim foi às vezes a minha própria família. Mas não dá pra fazer. Não dá, eu vou fazer, eu quero fazer. E aí você traz aquela questão da sua independência também, da sua autonomia, né? Então acho que é isso. Nossa, que legal. E acho que você podia falar pra ela assim, conseguimos. Isso. Conseguimos. É engraçado, né? Que sempre vai ter alguém, né, que não consegue ver
o seu valor, o seu esforço. Que vai te colocar na régua dele, né? E aí eu falo, não deixe que esse alguém seja você. Exatamente. Né? Porque já tem pessoa de sobra pra fazer isso. Tem. Né? Muita gente, né? Com certeza. Ô Isa, agora a gente vai fazer uma rapidinha com você. Eu falo uma palavra e você me responde com outra que vem na sua cabeça, tá? Certo. Sucesso. Ai, gente, eu não funciono sobre isso. Funciona assim. Fala pra ela, eu duvido você conseguir. Duvido você falar sucesso. Caramba. Acho que superação. Boa. Legal. Sonhos. Sonhos. Um sonho que- seu, Um sonho meu hoje, acho que Paris. são Paris. Eu ia falar. né? Amor, Tudo, né? felicidade, Essencial também. dinheiro. Ai, gente. Nossa, a gente ama, né? A Quem não gosta, né? É bom, né? Dinheiro é bom. Com certeza. Vida. Como? Vida. Vida. Corrida, esporte, Eu acho Sim, também. né? Ou a música, Também. né? Missão. Missão, eu acho que é. Missão, acho que é continuar me desafiando. Aham. Isso aí. Isadora, em uma palavra, Em uma o palavra. que te define? Embora eu acho que sejam várias. Mas escolhe uma aí. Eu sei uma, se você não tiver. Você viu? Ela tá sabendo mais que eu. Eu não funciono. Eu falei que eu não funciono mais. Eu não funciono. Há anos de treino aqui. Eu acho que. Isadora. Eu acho que determinação. Eu também. Eu ia falar, eu tentei de novo. Sei não, hein? Vou ter que começar a provar pra ela. Vai. É que a gente conversou bastante, né? Não, imagina 3 mulheres, A gente coitado do teve tempo Jefferson, de- gente. Nós temos aqui a edição, meu Deus. Tadinho, desculpa, é que eu não funciono sob pressão. Eu fiquei nervosa agora. Com 1 hora, eu nem sei quanto tempo deu, mas eu fiquei nervosa só agora. Mas você saiu bem. Eu não funciono sob pressão. Foi ótimo. Acho que foi a primeira vez que nós não falamos muito no podcast, né? Aham. Só convidado. Gente, eu falo Inclusive, demais, podcast é assim, é pra gente deixar o convidado falar, mas mas é que a gente fala muito. Você fala mais, né? É verdade, não posso nem falar. Mas agora. Mentira. Sabe, eu vi uma história essa semana que eu acho que se encaixa muito bem no podcast de hoje, que é do Bill Gates. Uma entrevistadora chegou pra ele e perguntou: como que você fez pra ganhar tanto dinheiro? Ele tirou um talão de cheque do bolso, assinou, entregou pra ela e falou: coloca o valor que você quiser aqui. Nossa, ela ficou muito brava. Ela falou assim, onde já se viu? Eu tô fazendo meu trabalho, você tá me humilhando aqui. Não, fala pra mim, né? Responde a minha pergunta. Ele, coloca o valor aqui. Aí ela ficou mais brava ainda, começou a falar um monte. E aí ele falou assim pra ela, olha, tá vendo? Você quer saber como que eu fiz pra fazer muito dinheiro? Eu não perdi nenhuma oportunidade. Que você acabou de perder agora. Porque eu ia realmente te dar o valor que você colocasse no cheque. Exatamente. Então, eu acho que a Isadora fez isso. Ela aproveitou muito bem. Não né? perdeu nenhuma oportunidade. Todas as chances, né? todas as oportunidades que apareceram ali pra ela, ela soube, né, aproveitar. Verdade. Eu acho que o não a gente já tem. Ah, né? com certeza. Então, acho que o Tem que ir diferencial atrás do sim, né? Acho que é por isso que eu coloquei a determinação. E por mais que seja difícil, você precisa encarar as oportunidades. Porque como eu falei lá no começo, é melhor você viver com aquela coisa, pelo menos eu tentei. Né? Se você não tem tatuagem, pode fazer essa daí. Determinação. Eu tenho 2, mas falta essa. Eu já providencio. Já faz ela. Isa, a gente quer agradecer a sua presença. Foi realmente... hoje eu até chorei. Foi... Na hora da música, né? Eu vi seus olhinhos cheios de água. Foi lindo mesmo. A gente quer agradecer muito pela sua presença. Estou muito feliz que você aceitou meu convite. Foi assim, Isa, vamos. E eu fiquei a semana inteira perturbando ela. Falei, por favor, vamos sim. Mas também com essa vida corrida. Mas a gente quer agradecer, porque eu sei que é corrido pra você, né? Mas obrigada por inspirar outras pessoas, né? Pode ter certeza. E que inspiração, hein? Pode ter certeza que isso realmente é pra motivar outras pessoas, né? Deus tem planos pra cada um dos seus filhos, né? E algumas pessoas vieram pra inspirar e você com certeza foi uma delas. Então, muito obrigada pelo podcast de hoje. Obrigada, viu, Isa? Gente, eu que agradeço. Obrigada por me proporcionar esse momento. De uma certa forma, eu tô desconectando um pouquinho da correria aqui com vocês, porque é um prazer para mim poder falar um pouquinho da Isa. E não só enquanto atleta, mas um pouquinho de toda essa trajetória, porque a gente sabe que às vezes pode ter outra pessoa aí do outro lado. Com certeza. Tá ouvindo aquilo e de repente usar uma palavra que seja ali pra se animar, pra se
colocar pra cima. Então, E correr atrás dos objetivos, sonhos, né? dos objetivos. Então, eu agradeço mesmo imensamente vocês por terem me proporcionado esse momento e contem sempre comigo. Com certeza. Vamos Quando trazer, você voltar de Paris, a gente volta aqui. Você vai ver em Paris o tanto que a gente já tá. Nós já conhecia ela, vem gente. a Paris, se Deus quiser. Gente, muito obrigado por esse podcast. Siga a gente nas redes sociais. Nós vamos deixar a Isa também marcadinha. Aham. Torça por ela lá em Paris, porque vai dar certo. E até mais. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo.